pessoal, mais um Saúde em Destaque com o Dr. Luiz Eduardo. E a gente hoje vai tratar um pouquinho da cardiomegalia, doença que atinge jovens adultos entre 20 e 40 anos. A origem mais comum são as doenças cardíacas congênitas, como hipertensão, doença cardíaca coronária, cardiopatia e a doença de Chagas também, que tem como sintoma a cardiomegalia. Não é, doutor? Pessoal, aqui me falando Luiz Eduardo, é um prazer imenso. Muito obrigado, Lorane. Bem, pessoal, eu vou comentar sobre alguns fatores de risco que provocam essa doença. Essa doença, como ela havia comentado alguns instantes atrás, ela se chama cardiomegalia. Seria o aumento excessivo do seu coração. Existem algumas doenças que provocam essa patologia. Uma delas, eu posso comentar claramente, que seria a doença de Chagas. Ela ocorre pelo fato de um inseto entrar em contato com você, provocando e desencadeando essa tal doença. Pelo fato de você ter um histórico familiar na sua família que já venha com alguns problemas cardíacos, somado à forma inadequada que você leva a sua vida, a gente pode identificar que é um fator de risco muito grande. Pessoal, eu devo levantar sempre uma questão bem importante. É necessário sempre perceber os sinais e os sintomas que qualquer tipo de patologia pode provocar no seu organismo. Como a gente está falando da cardiomegalia, eu posso comentar que existem sinais e sintomas que a gente deve prestar muita atenção, porque eles não são muito fáceis de se identificar. Existe uma falta de ar, existem algumas tonturas, existem alguns problemas respiratórios que essa doença pode provocar pelo fato de que o coração aumenta, fazendo com que os outros órgãos acabem se tornando, vamos dizer que a caixa torácica ela se torna muito pequena para os órgãos que ficam aqui dentro. Bem, como eu estava dizendo... Como fica a respiração, Luiz? Bem, essa respiração ela se torna ofegante. A pessoa a todo momento não tem muita, ela não transparece claramente estar bem para você. Você acaba identificando que essa falta de ar faz com que a pessoa fique tonta, essa falta de ar faz com que a pessoa se sinta cansada. Ela fica muito, mas muito tempo sentada quando ocorre um ataque de cardiomegalia. Existem algumas maneiras de a gente identificar isso, que seria os diagnósticos. Sintomas que são desconfortáveis e às vezes insuportáveis, tais como a falta de ar e a tontura, como o Dr. Luiz Eduardo falou. O coração, por ter esse aumento, ele aperta o nosso pulmão e traz esses sintomas à tona. Verificando isso, é necessário que você vá ao médico, mesmo se você tenha histórico limpo, ou se você tem histórico de doenças cardiovasculares na família, por favor, procure um médico, que ele é o mais adequado a dar esse diagnóstico para você. Ele irá indicar os exames especializados, que você vai ver se tem ou não esse tipo de anomalia no coração. Como, Lorane, você havia comentado, desculpe, não devo interromper pelo fato de que é muito interessante, a gente tem o tratamento dessa doença. Eu posso dizer para você claramente que essa doença ela não tem cura. A única coisa que você pode fazer seria a cirurgia. Esse é o tratamento mais eficaz. Mas somente cirurgia, Luiz? Na verdade, a gente tem algumas opções. Numa delas, a gente pode tratar os sintomas dessa doença com medicamentos. Pelo fato de que é um tratamento que a gente deve fazer e deve levar muito a sério, pessoal, meus amigos, é algo muito importante. Porque o fator principal dessa patologia, a cardiomegalia, simplesmente é o fato de que ela leva a óbito muito rápido. A forma mais adequada é a cirurgia, seria a troca do seu coração por um outro que seria mais novo, mais adequado. Só que, como vocês podem perceber, existe algumas maneiras de a gente aliviar esses sintomas. Seriam eles à base de medicamentos, a gente pode utilizar algum tipo de marca-passo e também alguns CDIs. E me diz uma coisa, Luiz, esses CDIs que você fala são aqueles dispositivos que ajudam a regulamentar o coração? Seria o marca-passo exemplo disso? Correto, você está inteiramente certa. Para prevenir essa doença, não tem muito o que se fazer, né? A gente tem que evitar mesmo ali o consumo de álcool, o consumo de tabaco, ter uma vida saudável, regularmente fazer esportes, né? Me diz uma coisa, então, a gente coloca o CDI, mas o coração continua grande. Então, aí eu vou ter que continuar tomando remédios para alterar os sintomas. Isso que você quis dizer? Na verdade, assim, é o seguinte, como eu estava dizendo, a forma mais correta do tratamento seria a cirurgia por completo. Pelo fato de não acontecer isso,
Eu digo a você que no momento em que a patologia está no seu ápice, que seria quando você sente todos os sintomas, eu digo que você deve fazer o contato médico o mais rápido possível para que ele possa fazer o tratamento mais rápido e mais eficaz. Isso seria, no caso, tratamentos pelos medicamentos, que seriam alguns diuréticos. Beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores, correto. Você está muito bem informado. Eu pesquisei um pouquinho antes da gente fazer o programa, isso né? É muito interessante. A respeito do diagnóstico. Existem algumas maneiras que a gente pode prescrever esse diagnóstico da maneira mais correta possível. Bem, a gente pode identificar esse diagnóstico pelo raio-x do tórax. A gente pode identificar, como a gente havia feito no programa passado, a cintilografia, que é uma maneira bem adequada de a gente identificar. Podemos fazer também a tomografia computadorizada. Existe o ecocardiograma, que seria nada mais do que o ultrassom do seu coração. Esses são alguns diagnósticos que a gente pode acabar identificando de maneira mais rápida, adequada, para poder resolver essa patologia da maneira mais rápida possível. Excelente, né, doutor Luiz? Até porque nenhum dos exames feitos ou citados são invasivos, né? Bem, pessoal, eu espero que a forma que a gente apresentou esse programa hoje tenha feito com que você pudesse ter uma melhor visão sobre a maneira que você está levando a sua vida.